Você sabia que existem pelo menos 5 milhões de imóveis em situação irregular em todo o Brasil que não podem ser negociados pelos métodos tradicionais? E se eu te dissesse que existe uma forma 100% legal de viabilizar essas transações, gerando um lucro de 5 a 100 mil reais por cada transação? Hoje, você vai aprender como se tornar um especialista na viabilização de negócios com imóveis irregulares. Um mercado praticamente inexplorado, onde a concorrência é praticamente zero e os lucros são extraordinários. Ao final dessa aula, você terá as ferramentas iniciais para começar a atuar nesse mercado e transformar a sua carreira e a sua vida financeira. Antes de começarmos, pegue um papel e uma caneta ou abra um editor de texto no seu computador. O que eu vou compartilhar com você hoje vale ouro e você não vai querer perder nenhum detalhe. Além disso, vou oferecer uma oportunidade exclusiva para quem permanecer até o final desta aula. Me chamo Leonardo Souza, sou advogado com 20 anos de prática no mercado imobiliário. Minha jornada começou lá atrás, quando fui escrevente notarial em alguns cartórios de notas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, pude ter contato direto com centenas de transações imobiliárias complexas. Ao longo dos anos, me especializei na análise, regularização e viabilização de transações imobiliárias complexas, adquirindo um conhecimento sólido, prático e teórico que pouquíssimos profissionais possuem em nosso país. Já viabilizei mais de 500 transações com imóveis irregulares, gerando mais de 60 milhões de reais para meus clientes e parceiros. O meu método já foi validado em todos os tipos de casos: imóveis sem inventário, imóveis de posse, imóveis com pendências documentais diversas, entre outros casos que a maioria dos profissionais desiste ou diz ser impossível prosseguir. Hoje quero compartilhar com você como transformei esse conhecimento no método Viabilize Já, um sistema passo a passo que permite aos bacharéis em direito, advogados e corretores de imóvel a viabilizarem negócios com imóveis irregulares de forma 100% extrajudicial e através de escritura pública. Você já passou por uma dessas situações? Perdeu uma venda porque o imóvel tinha problemas documentais? Ou teve que recusar um cliente porque o imóvel estava irregular? Ou ainda ficou frustrado por ver oportunidades perdidas por questões burocráticas? E ainda sentiu que está deixando o dinheiro na mesa por não saber como lidar com imóveis irregulares? A verdade é que a maioria dos profissionais do mercado imobiliário está focado nos imóveis 100% regulares. Enquanto isso, existe um oceano azul de oportunidades que ninguém está aproveitando. Durante muito tempo, eu era um desses profissionais que achava que os imóveis só poderiam ser negociados depois que fossem regularizados, ou ainda poderiam ser negociados, mas com aqueles documentos particulares, aquelas famosas sessões que trazem total insegurança jurídica. Mas após atuar por anos como escrevente notarial e advogado dentro do mercado imobiliário, descobri que é possível sim negociar esses imóveis mesmo antes de sua regularização, de forma totalmente segura e legal. Me lembro como se fosse hoje do meu primeiro caso. Uma família encontrava-se há cerca de 3 anos tentando vender um imóvel que tinha pendência da realização de um inventário. Todos os profissionais consultados apresentavam para aquela família sempre as mesmas soluções: ou realizar o inventário e negociar depois, ou aplicar um deságio, uma redução considerável no preço para atrair eventuais interessados em adquirir o imóvel naquele formato, sem a realização do inventário. Usando o que viria a ser o método Viabilize Já, estruturei a operação de forma 100% legal e segura, através de escritura pública. A família recebeu o valor integral da venda, o valor de mercado do imóvel. O comprador teve a segurança jurídica necessária e desejada. Lembro-me que nesse trabalho, quando fui receber meus honorários, a família me agradeceu imensamente. E eu me lembro como se fosse hoje, recebi 15 mil reais por aquela assessoria, por um trabalho que me tomou tão somente 6 horas. Foi nesse momento que eu percebi o potencial transformador desse conhecimento. Não apenas para mim, mas para qualquer profissional do mercado imobiliário, seja ele bacharel em direito, advogado ou corretor de imóveis.
O método Viabilize Já se baseia em 3 pilares fundamentais: a análise técnica da situação do imóvel, a estruturação da transação e a viabilização via escritura pública. Hoje, vou compartilhar com você 2 exemplos de situações mais frequentes envolvendo imóveis irregulares. Bom, pessoal, como primeiro exemplo, eu gostaria de trazer para vocês a situação em que a pessoa pretende viabilizar uma transação imobiliária e o imóvel tem a pendência da realização de um inventário. Essa é, de longe, a situação mais frequente que se apresenta quando falamos de imóveis irregulares. Quem nunca se deparou com uma situação dessa? E, via de regra, quando a gente se depara com uma situação dessa, a sugestão é sempre a mesma, a famosa cessão de direitos hereditários. Eu não estou aqui dizendo que a cessão de direitos hereditários é a vilã, deve ser evitada a todo e qualquer custo. Não. O que eu trago para reflexão e trago para o debate é que a cessão de direitos hereditários ela não é um instrumento, muitas vezes, que entrega a solução pretendida pelas partes. Na maior parte das vezes, tanto o adquirente quanto o vendedor, eles são leigos, eles não têm conhecimento técnico. E muitas vezes acreditam que estão comprando o imóvel através desse documento. E é óbvio que não estão. A cessão de direitos hereditários ela tem algumas limitações que devem ser observadas. E eu chamo a atenção das principais. A primeira é o seguinte: a cessão de direitos hereditários ela não transfere a titularidade do bem, ela não transfere o bem. O que ela transfere é o direito dos herdeiros em figurar no inventário referente àquele patrimônio. Então, veja, o adquirente compra o lugar do herdeiro na sucessão da pessoa que faleceu e não propriamente o imóvel. O adquirente vai ficar obrigado a realizar esse inventário para que ele possa ser titular de algum direito ou do próprio imóvel. Além disso, a cessão de direitos hereditários ela não é passiva de registro junto ao registro imobiliário. Todos os atos praticados pelo registro imobiliário, eles são regulamentados, em grande parte, pela Lei dos Registros Públicos, a Lei 6015 de 73, uma lei federal. E essa lei traz lá no artigo 167, no inciso 1º, nas alíneas 1 a 48, todos os atos que são passíveis de registro. Lembrando que o cartório de registro de imóveis, ele faz registros e averbações nas matrículas imobiliárias. E todas as hipóteses de registro estão ali descritas. E se vocês tiverem a curiosidade de ler, vão ver que nenhuma delas aparece a cessão de direitos hereditários. Até mesmo porque a cessão de direitos hereditários é uma negociação que envolve direitos hereditários e não propriamente aquele bem. E além disso, uma terceira e muito importante é uma limitação legal. Analisando o que está disposto lá no Código Civil, no nosso Código Civil, no artigo 1793, parágrafos 1º, 2º e 3º, o artigo 1793, caput dele, que é aquela primeira parte, como se fosse, a grosso modo, o cabeçalho do artigo, ali ele autoriza que o herdeiro faça, por escritura, faça a cessão da parte que lhe cabe no inventário. Ok. Então, esse artigo 1793 no caput é o que permite a existência da cessão de direitos hereditários. Contudo, eu chamo a atenção para que a restrição trazida nos parágrafos desse artigo. E ali é bem claro quando diz que é nula a cessão de bens considerados singularmente no inventário, ainda pendente a divisão. Ou seja, traduzindo, eu ceder um bem específico dentro do monte que está sendo inventariado, em regra, é nulo. Eu não posso fazer isso. O herdeiro está habilitado a ceder o seu quinhão inteiro. Quinhão é o que ele tem direito a receber. Ele pode ceder a parte dele toda. Para outro herdeiro, obviamente, ou para um terceiro, desde que ele tenha oferecido aos herdeiros nas mesmas condições. Então, veja, determinados estados, e aí eu uso até o exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro, durante muito tempo o estado do Rio de Janeiro não permitia
que fosse feito esse tipo de cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários não poderia ser feita com um bem considerado singularmente. Eu pegar, digamos que no inventário eu tenho 3 imóveis e os herdeiros querem vender um. Eu não poderia pensar esse um e vender. Não. Ou eu vendo o quinhão todo ou não faço cessão de direitos hereditários de nada. Isso é importante que se tenha atenção, pois alguns estados têm como regulamentações adicionais alguns códigos de normas ou consolidações normativas de suas corregedorias estaduais. A Corregedoria dos Estados edita normas que também regulamentam a função dos cartórios de registro de imóveis e cartórios de notas. Então, existem alguns estados que não têm essa abertura, outros permitem que seja feito. Então, é muito importante que se verifique a restrição legal que existe. O Código Civil é uma norma federal, de abrangência nacional. Por isso que eu sempre digo, a cessão de direitos hereditários não é, na maioria das vezes, o instrumento mais adequado. E existem ainda alguns pontos que são que ninguém te conta, que são algumas coisas próprias quando você adquire através de uma cessão de direitos hereditários, mas que ninguém conta. E a pessoa é surpreendida depois com a necessidade de se fazer determinada coisa. Como, por exemplo, ninguém te conta que a cessão de direitos hereditários incide imposto sobre ela. Se a cessão de direitos hereditários a pessoa estiver comprando dos herdeiros um imóvel, ela tem que pagar o ITBI à municipalidade, onde está localizado o bem. Se essa cessão de direitos hereditários for gratuita, ela tem que pagar o imposto de transmissão, o ITD ou ITCMD, dependendo da região do país, se chama diferente, mas é o mesmo imposto, devido ao Estado. Então, ninguém te conta que existe a necessidade do pagamento de tributação. Além disso, quando você compra através de uma cessão de direitos hereditários, você fica obrigado a processar aquele inventário e você vai ter, além dos custos próprios do inventário, vai ter que pagar o imposto de transmissão sobre o inventário, que aí sim é o ITD, o ITCMD, que alguns estados têm alíquotas que variam de 4% a 8%. Então, ainda existe esse custo embutido que muitas vezes não é falado para o adquirente. Um outro ponto que eu já me deparei com uma situação dessa, uma pessoa com uma cessão de direitos hereditários, é o seguinte: eu não posso abrir 2 inventários da mesma pessoa. Então, quando eu tenho alguém que quer vender um imóvel em inventário, quer se valer da cessão de direitos hereditários, ou se valeu da cessão de direitos hereditários, e aquele é o único bem que a família tinha, esse ano não vai ter problema. O adquirente vai lá abrir o inventário e vai fazer. O problema é quando existem outros bens e eu pinço um e vendo para uma outra pessoa através de uma cessão de direitos hereditários. Ele não tem como abrir um inventário lá dele, separado, para resolver o problema dele. Não. Ele vai ter que se habilitar e entrar no inventário que a família está fazendo. Ou seja, você passa a depender do andamento do processo, do procedimento de inventário que a família está fazendo. Isso pode se tornar um grande problema para você, porque você depende do impulsionamento que a família vai fazer. E, digamos, se a família não tiver recurso, se tiver briga, se tiver algum problema, você fica à mercê disso tudo quando a transação é feita através de uma cessão de direitos hereditários. Por isso que eu digo, a cessão de direitos hereditários não é o melhor caminho. E como você vai fazer quando você se deparar com uma situação dessa? Tá bom, não é o melhor caminho, mas então o que eu faço? Eu só conheço a cessão de direitos hereditários. Eu não sei outro jeito de fazer isso. A pessoa que faleceu não está mais aqui para assinar, como é que a gente resolve esse problema? Primeiramente, você vai ter que ter sempre na sua mente o seguinte: você vai pedir para ver a certidão de ônus reais. A certidão de ônus reais vai ser sempre a nossa amiga. É ali que a gente vai começar a nossa análise. A gente começa analisando o imóvel pela matrícula e pela certidão de ônus reais. Muito cuidado que alguns estados, alguns cartórios, alguns municípios emitem uma certidão que é quase igual à certidão de ônus reais. Mas não é a certidão de ônus reais. O que difere a certidão de ônus reais, por exemplo, do que uma certidão da matrícula? Ao final, quando acabam os atos que estão ali registrados, vem um textozinho ao final.
sobre imóvel não pesam quaisquer ônus, gravames, ali, aquele texto é que diferencia, porque ali ele diz se existem alguns imóveis, se existe algum gravame sobre esse imóvel. E também se existe algum título prenotado é sinônimo de protocolado. Quando eu falo em prenotação no registro, é quando eu chego e protocolo lá, faço meu pedido de registro. Se eu tenho algum título prenotado no registro de imóveis e que ele não foi registrado ainda, ou porque ele ainda está em exame, ou porque foi feita uma exigência e ela não foi cumprida, mas o título está lá e pode ser registrado. Então é sempre imprescindível a análise da certidão de ônus reais. A gente tem que analisar a certidão de ônus reais para ver se existe algum problema oculto, ou se o meu problema é tão somente a realização do inventário. Porque quando eu dou prosseguimento à viabilização de uma transação imobiliária, quando o imóvel tem a pendência do inventário, a pendência tem que ser só o inventário, tá? Então é importante se identificar qual é a pendência. É só o inventário? Perfeitamente. Vamos passar para o passo seguinte. No passo seguinte, a gente vai identificar os herdeiros que têm que ser envolvidos naquela transação e vamos verificar se a pessoa que faleceu era casada ou mantinha uma união estável e se esse cônjuge ou companheiro sobrevivente ainda participa ou não dessa sucessão. Nesse ponto, a gente precisa ter um conhecimento básico, ainda que seja básico. Você não precisa ser conhecedor profundo da legislação sucessória, mas você precisa ter um conhecimento básico. E aí eu te recomendo que você dê uma lida no artigo 1829 do Código Civil, porque ali está a ordem de vocação hereditária. O artigo 1829 ele diz que a ordem de vocação hereditária vai se dar da seguinte forma. O inciso 1º traz aos descendentes, descendente é a classe que está para baixo da pessoa que faleceu, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Há já entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal que esse cônjuge, leia-se companheiro também. Então, o descendente concorre com o cônjuge, salvo, ou seja, não concorre quando o casamento se deu pelo regime da comunhão universal, pelo regime da separação obrigatória, ou se no regime da comunhão parcial de bens não tem nenhum bem que seja só da pessoa que faleceu, é tudo comum. Isso quer dizer o quê? Para você saber se o cônjuge ali, ele é um meeiro do patrimônio, ou se ele é herdeiro, ou se ele não é nada. Para você saber quem é que vai ter que participar necessariamente desse contrato, dessa venda que você vai fazer, que você pretende fazer, que você pretende viabilizar. Nesse ponto, eu chamo a sua atenção para solicitar os documentos hábeis para você montar essa cadeia sucessória. Então você peça também dos herdeiros, importante, a certidão de casamento ou, para quem vive em união estável, o contrato de união estável. Por que isso? Porque, em regra, pelo regime da comunhão parcial, que é o regime de casamento de todos aqueles que não quiseram alterar o seu regime, fazer um pacto antinupcial e alterar, essas pessoas, o patrimônio que elas recebem por herança não comunica com o companheiro, com a companheira, com o cônjuge dele. Porém, se o regime for diverso desse, pode comunicar, por exemplo, comunhão universal. Então, avalia, porque você precisa saber também se você vai ter que colocar o cônjuge, ou companheiro ou companheira, para assinar ou não. Seja na qualidade também de herdeira, se o regime for comunhão universal, ou seja na qualidade de assistente, que a lei também exige a assistência, que o cônjuge ou o companheiro assista o seu cônjuge ou o seu companheiro, mesmo que ele não seja proprietário. Então existem alguns casos legais que isso é obrigatório. Então você deve fazer essa verificação e isso normalmente você pede a certidão de casamento para você olhar lá o regime de bens. É muito comum as pessoas confundirem. Quantas vezes eu já ouvi, não, eles são casados por separação parcial. Entendeu? Então as pessoas confundem separação parcial, ele misturou a separação de bens com a comunhão parcial, então você não sabe o que está certo. Então pede a certidão, porque aí você olha e sabe. Porque vai ser muito desagradável para o seu cliente chegar lá na frente
depois que ele já pagou, já integralizou o pagamento e chegou lá na frente, que ele vai dar final a essa transação, ele vê que falta a assinatura de alguém. E aí você pode se deparar com o problema dessa pessoa não estar mais disponível para assinar, essa pessoa ter morrido. Então é muito importante que você monte essa cadeia sucessória para você saber todo mundo que tem que assinar o contrato. É óbvio que você precisa também se atentar para a questão da capacidade civil. Não pode ter ninguém interditado, um menor, principalmente. Não que o menor não possa fazer uma transação, mas via de regra são contratos preliminares e esses pagamentos são feitos de forma parcelada. Você vai ter dificuldade se tiver um menor de idade ou uma pessoa que não seja civilmente capaz. Então, também avalie se todos os herdeiros, o cônjuge sobrevivente, ou companheiro sobrevivente, são capazes. Porque o fato de não haver capacidade civil pode também ser um complicador e dificultar o andamento da sua transação. Passado esse momento inicial de verificações, você vai passar para a instrumentalização, a estruturação do negócio. Como eu já falei desde o início, que a cessão de direitos hereditários não é um instrumento mais adequado, eu uso uma promessa de compra e venda. E essa promessa de compra e venda, com as cláusulas certas, especificadas, ela pode ser feita por instrumento público. Quais são as vantagens disso? Primeiro, ela vai ser registrada no registro de imóveis, no momento oportuno, no momento certo. Porém, ela já está feita. Existe a questão da fé pública do documento público, a segurança jurídica, porque você vai fazer a transação junto a um cartório, com atribuição de notas, ou um cartório de notas, ou numa cidade pequena, um cartório que tem diversas atribuições, dentre elas, uma atribuição de notas. Você vai lavrar essa escritura e isso vai ser submetido a um escrevente, a um tabelião substituto, que vai analisar também a documentação. Então isso dá segurança jurídica. E uma coisa que é muito importante, muitas pessoas não enxergam a escritura pública como sendo um contrato. A escritura pública é um contrato feito no livro do cartório, isso que é público. E ela é pública porque os cartórios distribuem ela para cartórios chamados distribuidores, que têm a função de dar essa publicidade. Só que ela é um contrato. Isso quer dizer o quê? O que não for proibido pela lei, eu posso acrescentar no contrato. Muita gente acredita que a escritura pública só pode ter aquele formato padrão que a gente se acostumou a ver. É claro, existe uma coluna vertebral, existem informações que obrigatoriamente têm que constar. Toda e qualquer escritura que envolva transferência de imóvel, você obrigatoriamente vai ver lá, claro, além da indicação da data ou cartório que está sendo feito, o nome do escrevente, você vai ter a qualificação completa das partes, a descrição do bem, a informação quanto à situação jurídica do bem, as informações específicas da transação, valor, forma de pagamento, eventuais multas, enfim. Você vai ter informação sobre a posse do imóvel, se a posse é dada no ato, se vai ser dado depois, se vai ter multa se não entregar o imóvel dentro do prazo. Os documentos apresentados, lá vão ter a descrição de todos os documentos e certidões que foram apresentados. A indicação da questão tributária, caso exista recolhimento de imposto. Se você tiver, porque é obrigatório recolher o imposto para eu fazer um instrumento definitivo. Melhorando, é obrigatório o recolhimento do imposto quando eu faço o instrumento definitivo, só que esse recolhimento ele pode ser feito de forma pretérita ou depois. Se eu estiver na mesma comarca, eu vou ter que recolher antes, no mesmo município. Se eu estiver fora, eu tenho a possibilidade de recolher isso depois. Tá? Agora, nada impede que num contrato preliminar eu antecipe o recolhimento de imposto. Isso não é proibido. Não é usual, mas não é proibido. Tá? Então, se houver recolhimento de tributação, vai ser lá consignado o número da guia, quando foi o pagamento, enfim.
e vai ver o fechamento padrão e fecha a escritura. Esses são os elementos básicos numa escritura. Porém, eu posso ter cláusulas com condições especiais? Posso. Eu posso ter tudo que a lei não proíbe. Então é importante que na hora de se pensar nesse contrato, a sua mente esteja aberta. Porque, e às vezes até nos próprios cartórios, quando a gente pega, né, às vezes, alguns escreventes que não, um pouco assim, menos maleáveis, que seguem, querem seguir aquele padrão, aquela minuta, às vezes é difícil você convencer que você pode incluir alguma coisa que não esteja proibida pela lei. É totalmente possível. E no nosso caso, a gente vai precisar que isso seja feito. Eu preciso acrescentar algumas condições nos casos em que eu viabilizo transações que o imóvel está sem inventário. Por quê? Os herdeiros não são titulares do domínio ainda. O domínio, eles não são proprietários. Eles vão ser, mas eles não são. E aí é muito importante, porque nesse caso, eu não preciso impor ao adquirente a obrigação de realizar esse inventário. Eu consigo impor essa obrigação aos próprios herdeiros. E, além disso, eu consigo, no contrato, abrir a possibilidade de que, se os herdeiros não o fizerem, o adquirente pode fazer, mas às expensas dos herdeiros. Ou seja, o adquirente pode fazer descontando do preço final eventuais despesas que ele tem, que não são dele, porque muitas vezes a pessoa quer adquirir um imóvel, mas ele não quer ter a dor de cabeça, a perturbação de ter que fazer um inventário. Quando você viabiliza uma transação dessa com uma cessão de direitos hereditários, você impõe um ônus ao adquirente que ele vai ter que fazer um inventário. E muitas vezes, sabe o que acontece? Eu recebo inúmeros clientes nessa situação. O cara chega com uma escritura de cessão de direitos hereditários. Eu vou contar um caso prático, claro que eu não vou citar o nome em respeito à privacidade do cliente, mas o cliente, na verdade, havia comprado um terreno e tinha edificado um prédio ali. Houve uma disputa sobre a titularidade e no processo judicial ele fez um acordo. Só que ele fez um acordo em que foi cedido a ele, lá no processo judicial, os direitos hereditários. Ele não era proprietário de nada. E aí ele veio perplexo para mim quando disse que o registro de imóveis não queria fazer qualquer tipo de averbação, nada, porque ele não era proprietário e ele tinha comprado o imóvel e o problema ele tinha resolvido em juízo. Ele frisava isso. Eu resolvi em juízo. Resolveu. Mas você comprou os direitos hereditários, você não comprou o imóvel. Então, depois que eu expliquei isso tudo a ele, obviamente a gente conseguiu chegar a uma solução. No caso dele especificamente, a gente conseguiu que ele tivesse essa titularidade sobre o imóvel e resolvesse lá o problema dele, mas acabou sendo mais desgastante porque lá atrás, na hora que ele fez a aquisição, alguém que não tinha esse conhecimento para viabilizar da forma adequada essa transação, colocou ele numa roubada. Ele teve que gastar dinheiro, ele teve que usar medida judicial, não teve jeito. Então ele teve um custo absurdo, que ele não precisava ter tido. Então eu posso afirmar, muitos clientes chegam com a cessão de direitos hereditários achando que são donos, que compraram, que tem uma escritura, porque pode ser feito por escritura. E muitas vezes é. E na verdade ele não tem a titularidade de nada ainda. Então o teu cliente pode não querer, eu não quero ter o risco nem os custos do inventário, eu quero comprar, estou até disposto a pagar o preço de mercado, mas eu não quero apreensão. Eu quero um contrato que me dê garantia e, ao final, eu quero ser titular desse negócio aí. E você pode viabilizar tranquilamente isso por escritura pública, uma escritura de promessa de cumprimento. Obviamente que você já previamente analisou o imóvel, analisou a cadeia sucessória, você já sabe quem tem que figurar nessa escritura. E alguns efeitos dessa promessa
vão ser imediatos. Alguns efeitos têm que ser imediatos, até para ele ter a garantia dele. Mas outros efeitos não vão ser imediatos. Eles vão acontecer no momento futuro da transação. Mas você ali vai garantir, através de um documento público feito no cartório, toda segurança e estrutura jurídica para essa transação, para que o vendedor tenha tranquilidade que ele tem os pagamentos a receber nos prazos ajustados e o comprador sabe que tem os prazos e caso ocorra o descumprimento, ele não vai ter como única opção desfazer o negócio. Ele tem como opção também ele forçar e ele resolver o negócio, caso ele queira. Obviamente, se ele não quiser, ele pode desfazer o negócio e depois esse título vai poder seguir por registro de imóveis. Essa é a grande sacada. Você vai ter um título na mão que depois você vai poder registrar ele junto ao registro de imóveis. E futuramente você vai efetivar essa escritura e vai dar propriedade para o adquirente. Então, quando alguém chegar para você e falar para você, olha, o imóvel está sem inventário, tem que fazer cessão de direitos hereditários, que é a única solução, não é não. Pode ser cedido por cessão de direitos hereditários? Pode. Mas, a gente já conversou aqui, a cessão de direitos hereditários tem algumas restrições e ela não é passível de registro. Ao passo que a promessa de compra e venda, ela será passível de registro, sim. E, obviamente, ela, guardada a realização dessa promessa com as cláusulas necessárias, com as condições e as cláusulas de eficácia imediata e as de eficácia imediata, eficácia posterior, que vão se verificar, mas no decorrer dessa transação, tenha certeza que o vendedor vai ficar muito satisfeito e feliz em pagar os seus honorários, se for o caso de você estar assessorando o vendedor ou estar viabilizando isso para o vendedor ou estar vendendo, se você for um corretor de imóveis, até porque é o seguinte, uma coisa é a venda, outra coisa é a estruturação dessa operação. Então pense, você está estruturando uma operação complexa e você, se for um corretor de imóveis e conseguir o comprador, essa sua atividade de corretor, essa comissão, você vai ganhar. E você ainda está estruturando isso, ou seja, você está ainda colocando um serviço ainda adicional que você pode ser remunerado por isso, sem problema nenhum. Isso aí não é obrigatoriamente, deve ser incluído dentro da sua comissão, não. Tá? Então, você pode estar assessorando o comprador, que quer comprar um imóvel que está em inventário, com receio, com medo, como é que eu vou fazer, ele vai te chamar porque ele vai botar um patrimônio alto dele em risco. Porque a gente, quando está falando do imóvel, a gente não está comprando um computador, uma bicicleta, um telefone celular. A gente está comprando um bem que normalmente tem um valor elevado, 100, 200, 300, 1 milhão, 5 milhões, depende da onde você está comprando, do que você está comprando. Então, essa é uma solução para que você consiga fazer com que o vendedor não precise fazer o que sempre era feito antes, dar um deságio absurdo no preço, para alguém se interessar como investimento e também o comprador não ter que comprar confiando que tudo vai dar certo com um contrato particular. Porque convenhamos, um contrato particular, ele, normalmente o que era feito no mercado? Dava-se. Quanto é que é para fazer um inventário aí? Quantas vezes eu já vi isso? Quanto é para fazer um inventário? O valor da transação o valor do imóvel é 200 mil, precisa de 40 mil para pagar o advogado, para fazer o inventário, pagar o imposto, fazer tudo. Perfeitamente. Então vamos fazer o seguinte, 200 mil, você dá 40 mil aqui de entrada, a família pega esse dinheiro, paga o inventário, e aí tá tudo resolvido. Pô, show, fechado. E aí o que normalmente acontecia no meio do caminho? Às vezes era mal provisionada a despesa do inventário. Às vezes aparecia algum débito ali que ninguém sabia, e esse débito surgia. Às vezes aparecia um problema intercorrente ali no meio do caminho, surgia um problema e acontecia do dinheiro não dar. E aí? Aí você ia para o comprador e falava assim, ô comprador, seguinte, deu ruim, não deu dinheiro para fazer o inventário.
O que o senhor quer fazer? Ah, não, então vamos desfazer o negócio, eu quero que me devolva o sinal mais equivalente. Ótimo, mas o problema é o seguinte, a família não tem dinheiro. E aí? Aí a família não tem dinheiro, aí você tem duas opções. Uma, não, vou desfazer o negócio, vou ajuizar, contratar um advogado, ajuizar uma ação de cobrança, vou tentar colocar um imóvel como garantia, na verdade, os direitos hereditários sobre esse imóvel como garantia. Então, para eu conseguir ir lá e ter efetivamente o imóvel, esse inventário terá que ser feito, senão eu vou penhorar direitos hereditários. E isso a gente está falando de algum tempo, né? Porque todo mundo sabe, isso aí não precisa ser advogado, especialmente meus colegas advogados, bacharéis em direito, mas eu tenho certeza que os corretores de imóvel também sabem, todo mundo que atua no mercado imobiliário, o judiciário é muito lento. Então estamos falando aí que ele botou, por exemplo, esses 40 mil na transação e sabe-se lá Deus quando ele vai recuperar, como e quando. E aí qual é a segunda opção dele? Cara, quanto precisa mais aí? Que é o que normalmente acontecia. Quanto é que precisa mais aí? Ah, não, deu aqui uma diferença, tem mais 20 mil para pagar. Toma. O cara vai lá e, pum, bota mais 20 mil. Pô, já tô na chuva, vamos lá. Então, veja, 40 mais 20. Então, ele já botou 60 em risco. E se aparecer mais alguma despesa, acaba que vai colocando. Então, ele está com um documento particular que não dá segurança para ele, tanto não dá que ele tem medo do negócio não acontecer. Então, ele vai complementando o valor. Isso é muito comum. Quem nunca viu isso? Eu tenho certeza que os senhores já viram isso acontecer mais de uma vez. Eu já vi inúmeras vezes. Então, o que eu proponho aos senhores que essas transações a partir de agora não sejam conduzidas dessa maneira. Sinal, instrumento particular suficiente para fazer um inventário, como o mercado faz. O mercado faz assim. Nós não. Nós fazemos diferente. Nós fazemos com técnica, com conhecimento e com segurança. É por isso que nós nos diferenciamos dos demais. Nós não vamos ser mais do mesmo. Ou seção de direitos hereditários, que muitas vezes se esquece de dizer que o cara depois vai ter que pagar o ITD, as despesas do inventário, às vezes já tem um inventário em curso e não avisa ele que ele não vai poder abrir um só para ele, ele tem que entrar no outro inventário que já está em curso. Ou seja, problema, problema e mais problema. Então, viabiliza dessa forma, promessa de compra e venda, alguns efeitos imediatos, outros imediatos, que você vai ter sucesso na transação. Já fiz inúmeras transações assim, transações até de relevância, de pessoas altamente conhecidas. Eu não posso revelar dados de nenhuma transação de nenhum cliente, mas já tive sucesso em diversos municípios, diversos estados, conduzindo dessa forma. Então, não sejamos mais do mesmo. Vamos entregar uma viabilização de forma diferente, segura, eficaz, extrajudicial e 100% legal. Bom, pessoal, e o segundo exemplo de transação imobiliária com um imóvel irregular mais frequente é a transação com imóvel de posse. O imóvel de posse. Muita gente vê a posse como um patinho feio. Muita gente vê a posse como, imóvel de posse. Imóvel de posse. Não tem o mesmo valor que o imóvel que a pessoa tem a propriedade. Mas algumas coisas, alguns mitos têm que ser quebrados. O primeiro é o seguinte: não é toda posse que é ruim. Não é toda posse que é ruim. E aí é o primeiro ponto, a gente tem que saber examinar e avaliar essa posse. Como o nosso pilar, no nosso método Viabilize Já, a gente começa estudando e analisando juridicamente o bem que vai ser objeto da transação. Então a gente passa a análise dessa posse. Primeiramente você vai olhar a origem dessa posse. Como a pessoa adquiriu essa posse? Essa posse já estava na família há muito tempo, veio passando de pai para filho, para neto, para... Não. Ou não, a pessoa comprou essa posse de alguém. Ela fez um contrato, ainda que seja particular, comprou essa posse. Você vai avaliar a origem dessa posse, como essa posse chegou nas mãos
dessa pessoa e há quanto tempo essa posse está com ele. Ele está com essa posse há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, 20, 30. Há quanto tempo essa posse está com ele? Passado isso, você vai pedir à pessoa, e obviamente eu estou falando dessa maneira porque nós somos profissionais. E quando um cliente confia em nós o seu patrimônio, na verdade o cliente, quando te chama, ele diz o seguinte: olha, ou ele quer vender, ele quer viabilizar a venda, ou o cliente quer comprar, ou o seu cliente contrata porque ele quer comprar, ou eles até se conhecem sem a intermediação do corretor, sem ninguém, mas precisam do corretor, do bacharel em direito, do advogado, para fazer isso acontecer. E é aí que eu quero que você saiba transitar com total propriedade. A gente vai fazer acontecer. E aí você vai fazer o quê? Primeira coisa, tudo bem, vamos ver essa posse aí. O que você tem de documento? Me mostra aí. Ele vai te mostrar. Sessão de posse, enfim, a documentação que ele tem. Não, eu não tenho, então não tenho nada. Eu estou aqui há 30 anos. Você está aqui há 30 anos? O que você tem de prova que você está aqui há 30 anos? Você tem como comprovar quanto tempo você, por exemplo, tem um relógio de luz no seu nome. Enfim, ele vai tendo diversos documentos. E quando a gente fala em posse, muita gente, quando fala em posse, a pessoa imagina um terreno, uma casa, num lugar afastado, erro. Esquece isso. Eu tenho posse de apartamento dentro de condomínio, em área urbana, em bairros movimentados. Eu tenho casas dentro de condomínio, eu tenho uma série de situações que os imóveis se apresentam como posse. Então, o primeiro ponto é avaliar a posse. Verificar, por exemplo, se o imóvel é ou não foreiro, para você saber que tipo de posse você está lidando. Porque você já sabe que o imóvel, quando ele é foreiro, na verdade o titular ali tem um domínio útil, ele não tem o domínio completo da titularidade, e essa posse ela fica limitada. Então, quando a gente para avaliar a posse, a gente tem que ver se essa posse é uma posse que seria suficiente para um pedido de uso capião. Eu acho que é o melhor paralelo que eu faço com vocês. A posse seria suficiente para o pedido de uso capião? Seria. É uma posse mansa, pacífica, lá por 15 anos, 20 anos, porque de 15 anos para cima não precisa nem ter o justo título. A posse não é precária, a posse não é clandestina, então é uma posse boa. Sendo uma posse boa, ela pode ser negociada. E aí você vai ter que dizer o seguinte, aí que é a grande sacada de quem sabe viabilizar isso de uma forma diferenciada. Mas você vai ter que avaliar o seguinte: se a posse for boa, você vai ter risco muito pequeno. E aí o que você vai fazer? Você vai novamente recorrer à nossa amiga certidão de ônus reais. Você vai ver quem é o proprietário que consta nos assentos. Tem algum proprietário lá. Tendo conhecimento de quem é esse proprietário, você vai buscar do proprietário, da pessoa que está na posse e eventuais detentores da posse anteriores a ele, que podem ter cedido a posse para ele. Você busca certidões negativas de feitos cíveis, dos distribuidores cíveis, porque se tiver algum litígio envolvendo essa posse, ela vai aparecer nessas certidões. Então você faz a busca dessas certidões para você verificar se há algum litígio, se há alguma discussão. Porque muitas vezes a pessoa está ali dizendo que tem a posse, mas às vezes tem uma demanda de reintegração de posse, por exemplo, de emissão da posse, alguma discussão possessória já há 10 anos rolando. E a pessoa está ali, diz que está ali há 15, só que tem uma ação há 12 rolando. Então, na verdade, a posse dele não é aquela posse mansa e pacífica. Ela está sendo discutida. Ao final, pode ser até entendido que a posse é dele mesmo. Mas não é essa posse boa para a gente negociar. Ela até pode ser negociada, sem problema nenhum. Mas não é aquela posse que a gente vai poder dizer para o adquirente o seguinte: cara, você vai comprar aqui uma posse e a gente vai sair lá no final dessa transação, você vai ter uma propriedade. É óbvio
que se ele quiser, não, eu sei, eu entendo o risco, mas eu quero, porque é uma oportunidade, perfeitamente, a gente vai saber viabilizar também esse tipo de posse. Então, a pessoa querendo adquirir esse imóvel de posse, e essa posse sendo boa, na verdade a pessoa que estava lá poderia até ser proprietária, se ele tivesse realizado os procedimentos necessários, por exemplo, para uso capião. O uso capião pode ser feito de forma extrajudicial. Então, só que ele não quis fazer, mas se os requisitos para ele estão presentes, na hora que eu comprar essa posse, esse tempo dele vai somar ao meu. Por isso que é importante eu ter a comprovação desse tempo, eu ter o máximo de elementos possíveis. E aí, eu dou algumas dicas para vocês. Verificar as matrículas confrontantes, os vizinhos. Quem confronta de um lado, quem confronta do outro, quem confronta atrás. Os confrontantes, se eles já são titulares dos imóveis deles há muito tempo, uma declaração firmada por eles, reconhecendo aquela pessoa como titular da posse, ao longo aí de 10, 15, 20 anos que seja, isso é uma prova, sim. Isso vai ser usado na frente pela gente. E essa declaração, ela pode ser até tomada por declaração pública, uma escritura declaratória, que eu até recomendo que seja feita dessa maneira. Então, você vai criar os elementos para demonstrar ao adquirente que ele está comprando uma posse com toda a segurança. E que essa posse, ele está comprando uma posse, mas essa posse na frente, quando ele for vender para outra pessoa, ele pode ser o titular do bem. E aí ele vender uma propriedade. Ou seja, eu vou viabilizar a transação para a pessoa que está ali na posse e quer vender dessa maneira e vou ajudar o cliente que está comprando, porque ele, comprando uma posse, normalmente há uma valorização desse imóvel e há uma amplitude da forma de alienação. Ele pode, por exemplo, vender esse imóvel através do financiamento bancário. Com a posse, a gente sabe que não é possível, porque normalmente a garantia do imóvel, via de regra atualmente, sempre é feita uma alienação fiduciária, e a alienação fiduciária garantia o imóvel, então é necessário o registro desse contrato na matrícula imobiliária, então eu preciso que essa pessoa seja titular do domínio desse bem. Então eu amplio essas possibilidades para o adquirente. Então veja, você vai novamente montar essa sessão de posse e, é claro, antes de você fazer isso tudo, você tem que entender muito bem, conversar com a pessoa que está comprando para saber o que ela quer ao final. Se ela quer efetivamente, porque muitas vezes tem muitas pessoas que, não, eu compro a posse para mim tá bom, porque eu estou comprando isso, por exemplo, eu vou morar, ninguém vai me tirar. A posse é boa, ou eu vou alugar. Eu vou alugar, preciso ter posse. Mas é claro, muita gente acha suficiente, porque a posse ela pode ser transmitida por herança, sem problema nenhum. Mas é claro, você podendo informar o adquirente que ele pode comprar uma posse com uma propriedade, obviamente você vai ter um diferencial, você vai aguçar no mínimo a criatividade, a curiosidade dele. E obviamente que ele vai querer, posse, eu vou comprar posse, vou sair proprietário, eu quero, como é que faz isso? Então, analisando a posse, você vai ver que essa posse é boa, você vai obter, você vai analisar a certidão de ônus reais, obter as certidões negativas de distribuição cível dessa pessoa, você obter as certidões de Justiça Federal também, para você verificar se existe alguma demanda possessória, porque, por exemplo, se essa demanda possessória for com um ente da União, o ente da Federação, a União, ela vai estar na Justiça Federal. Você, ou alguma autarquia, o INSS, enfim, você tira essas certidões. Essas certidões não apontam nenhum problema. E aí eu te chamo a atenção, a ação possessória, a ação com relação ao imóvel, o foro de competência é o do local do imóvel. Então, tira da comarca do imóvel. E se o detentor da posse ou os anteriores tem algum domicílio fora dali,
você tira também no domicílio deles. Tá? Porque existem algumas variações, algumas discussões, não são processuais, mas existem algumas ações obrigacionais, e essas ações obrigacionais elas são propostas no domicílio do réu. E aí vai ser no domicílio dele se ele não morar ali. Então você tira esse certidão do domicílio dele e principalmente do imóvel, tá? Na cidade ali onde fica o imóvel. Não tendo nada e comprovado esse tempo de posse, a posse dele sendo boa, você pode avançar com o contrato de cessão de posse sem problema nenhum. Você pode fazer esse contrato, tá? Se o objetivo do seu cliente é sair proprietário lá ao final, ele pode comprar através dessa cessão de posse e esse procedimento pode ser submetido ao registro imobiliário através de um pedido para uso capil imóvel. Ou seja, ele sai proprietário ao final. Normalmente, quando o imóvel é de posse, você, diferentemente do inventário, normalmente a pessoa que está vendendo a posse, ela não quer fazer o procedimento de uso capião, ela quer vender a posse. Diferente do inventário. Então, não adianta você fazer um contrato obrigando aquele posseiro a virar proprietário, porque ele não vai querer. Então você, nesse caso, transfere essa posse boa para o adquirente e o adquirente vai instruir devidamente o processo de uso capião e aí você pode dar sequência a essa transação porque a gente viabiliza, mas a gente pode ir até o final e concluir. A gente não fica restrito a viabilizar. A gente viabiliza quando a gente mostra a possibilidade jurídica da transação e a gente mostra o resultado final que pode ser atingido. Nesse ponto, você viabiliza a transação. Mas nada impede que você faça todo o procedimento até o final. E entregue lá para o adquirente, entregue lá para o seu cliente a propriedade sobre o bem. Então, veja, o conhecimento é muito importante. Então, toda vez que a gente pegar um imóvel de posse, a posse é uma oportunidade. Não veja a posse como um imóvel que deve ser preterido, deve ser colocado de lado. É problema? Não, não é problema. Desde que a gente saiba avaliar se essa posse é boa ou não. Se a gente souber avaliar, você vai fazer inúmeros negócios. Porque muitas dessas posses, elas são passíveis de se transformar em procedimentos de uso capião extrajudicial. Então, o seu cliente compra uma posse e, ao final, ele sai proprietário. Só nessa operação, ele já tem uma valorização considerável do patrimônio dele. E ele não vai ficar satisfeito com alguém que vai demonstrar isso para ele, mostrar para ele que isso é possível. Então, não seja mais um, não faça mais do mesmo, não faça uma sessão de posse simples, está tudo certo, acabou, não. Apresente a solução inteira, apresente a viabilização inteira, mostre toda a estrutura e o passo a passo dessa transação até o final, até onde ele pode chegar. Porque aí, assim, ele se sentindo seguro, certamente essa transação tem muito mais chance de ser viabilizada do que se você disser para ele, não, só fazer uma sessão de posse aí que você viabiliza isso. Não, se eu mostro todo esse caminho, eu te afirmo, isso acontece comigo. Você viabilizará inúmeras transações de posse no momento em que você conseguir demonstrar ao adquirente que essa posse é segura para ele comprar. Porque o grande medo, o grande receio do adquirente na hora de comprar uma posse é a posse não ser segura, a posse ser clandestina, a posse estar sendo questionada em juízo. Esse é o grande receio do adquirente que compra a posse. O grande receio dele é esse. Pô, mas essa posse, vai que tem alguém, aparece alguém cobrando. Para isso, você vai fazer todo o levantamento da documentação. Você vai pegar o GEAS, ver quem é o titular que aparece na matrícula imobiliária. Você vai obter certidões negativas dessa pessoa, para ver se existe algum processo contra algum ocupante ou alguma pessoa que já teve a posse desse imóvel. Você vai tirar as certidões de todos os detentores da posse que você tem conhecimento, porque muitas vezes
o João comprou do Pedro, que comprou do Augusto, e esse Augusto ele quer te vender, e ele tem todo esse percurso da posse até ele. Você vai obter essa certidão de todo mundo, para você ver se no caminho teve alguma discussão que fosse capaz de macular essa posse de alguma maneira. E a partir daí, você pode sim estruturar um contrato de cessão de posse, e ali você pode estabelecer algumas garantias, algumas cláusulas que permitam, por exemplo, você pode inclusive na transação vincular a efetividade dessa transação ao desfecho final. E você pode colocar, por exemplo, parcelas que serão pagas só lá quando por exemplo, esse procedimento de uso capião tiver um resultado positivo. Pô, Leandro, mas como é que eu vou fazer isso? Aí não é uma cessão de posse, uma promessa, não, uma cessão de posse. E aí você, na cessão de posse, você vai colocar como uma das formas de pagamento, a quitação do preço, porque instrumento definitivo tem quitação do preço, isso é característica básica, mas esse preço vai ser pago através de uma nota promissória em caráter pró-soluto. A nota promissória pode ser em caráter pró-solvendo e pró-soluto. Pró-solvendo, ela fica vinculada ao negócio, pró-soluto não. Então, para você não esquecer nunca mais, pró-solvendo, promessa de compra e venda, pró-soluto é compra e venda. Tá? Essa pró-soluto, ela fica desvinculada do negócio. Se não pagar, você vai executar a promissória. Você não tem como desfazer o negócio. Então, a pessoa vai ficar com uma promissória na mão, com um prazo estipulado para o pagamento dessa promissória, que aí vai ser um prazo que vai ser estimado quanto tempo isso ainda vai demorar. Quando ele tiver o sucesso dele lá no registro da usucapião dele, ele paga essa promissória aqui. Poxa, você quer que o cara fique mais tranquilo e seguro com essa aquisição? Ele sabe que e com certeza o transmitente da posse, caso você precise dele no decorrer desse procedimento, ele vai ter todo o interesse em te ajudar, porque ele tem parte do valor dele ainda com o seu cliente, ainda com o comprador. Então, a grande dificuldade da negociação e da viabilização dessas transações de posse é o adquirente se sentir seguro. É diferente quando o cara não tem o nome dele na matrícula ali imobiliária e tem algum outro problema, mas na posse nem isso tem. Então, a grande dificuldade é essa. O adquirente se sentiu seguro, você viabiliza a transação sem dificuldade. E, novamente, não seja mais um na multidão. Nós temos que ser diferentes, apresentar soluções diferentes, soluções técnicas, personalizadas para cada caso. Aqui não tem receita de bolo, cada caso é um caso diferente, tá? Não existe receita de bolo, e você vai se diferenciar na multidão. Quando você apresentar uma solução dessa completa, obviamente a pessoa que tinha receio em comprar posse vai querer comprar. E aí ela pode, você sendo corretor, virar um cliente seu para imóveis que tenham essa característica, por exemplo. Ou uma pessoa que gosta de investir em imóveis assim pode transformar em um bacharel em direito, que pode prestar uma consultoria sem problema nenhum, o advogado vai ser chamado sempre que ele for fechar esse tipo de transação. Então, isso é um mercado fértil, oportunidades estão aí. É só a gente saber se diferenciar na multidão. Agora que você percebeu o potencial transformador desse conhecimento, imagine dominar não apenas esses dois casos que eu compartilhei, mas diversas situações de irregularidade imobiliária. Imagine ter a confiança de pegar casos complexos e saber exatamente como viabilizá-los, gerando lucros extraordinários e transformando a vida dos seus clientes. Até aqui eu te ensinei o básico, mas existe todo um universo maior de conhecimentos e técnicas que fazem parte do método completo Viabilize Já. É verdade que, embora você possa tentar implementar por conta própria o que você aprendeu aqui hoje, existem muitos nuances, variações, procedimentos específicos que fazem toda a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma negociação imobiliária. É por isso que eu criei o programa Viabilize Já, para que você possa dominar esse conhecimento de forma estruturada, passo a passo,
com o meu acompanhamento pessoal, começar a implementá-lo na sua prática profissional. O Viabilize Já é um método de transformação profissional que foi estruturado para ser aplicado em 3 semanas, onde você vai aprender passo a passo como viabilizar negócios imobiliários com todos os tipos de irregularidade. O curso inclui 12 horas de aulas ao vivo comigo, todas as terças e quintas, de 20 às 22 horas no horário de Brasília, com início no dia 3 de junho. Acesso a 1 ano à gravação de todas as aulas, incluindo aí todas as atualizações que eu fizer no curso. 15 modelos de minutas editáveis de contratos e documentos que você usará nos seus processos de viabilização, os mesmos que eu uso na minha prática diária e que já foram testados em centenas de casos. Um grupo exclusivo do WhatsApp com acompanhamento semanal diretamente comigo, onde você poderá tirar dúvidas sobre casos reais e receber orientação personalizada. 3 sessões de mentoria em grupo para análise de casos reais trazidos pelos alunos. E um certificado de conclusão para você mostrar a todos a sua especialização. O Viabilize Já está estruturado em 6 módulos. O módulo 1 são os fundamentos da viabilização de negócios imobiliários. O módulo 2, viabilização de transação de imóveis sem escritura definitiva. O módulo 3, viabilização da transação de imóveis de posse. O módulo 4, viabilização das transações de imóvel sem inventário. O módulo 5, viabilização das transações de imóveis com pendências documentais diversas e restrições judiciais. O módulo 6, estruturação de honorários e precificação. Agora vamos falar sobre o investimento para você participar do Viabilize Já. Normalmente, para ter acesso a esse conhecimento, você teria 3 opções: anos de experiência em cartórios, na advocacia e estudos especializados, o que levaria pelo menos de 5 a 10 anos. Contratar uma consultoria individual comigo, o que custaria o valor de R$5.000 por 3 horas de consultoria. Ou investir no método Viabilize Já, que reúne todo esse conhecimento de forma estruturada e com o meu acompanhamento pessoal. O valor normal do programa Viabilize Já é R$ 997, o que se paga muito facilmente com apenas uma viabilização de transação imobiliária. Mas para essa primeira turma de 2025, eu estou fazendo um desconto especial de mais de 30%. O curso sairá por R$ 697, que podem ser parcelados em até 12 vezes de R$ 72,09. Pense bem, apenas com uma viabilização de um imóvel de valor médio, você pode ganhar entre 5 e R$20.000. Isso significa um retorno imediato do investimento de cerca de 700% logo no seu primeiro caso. Importante, esse valor promocional é válido até o dia 22 de maio, às 23h59, horário de Brasília. Após essa data, o valor volta para o patamar normal de R$ 997 e as inscrições vão ser fechadas para que eu possa me dedicar 100% a essa primeira turma de 2025. E para eliminar qualquer risco da sua decisão, eu te ofereço uma garantia dupla. Primeiro, por lei, você tem direito, por 7 dias, a desistir da opção que você fez. Se precisar desistir por qualquer motivo, é só solicitar o reembolso e recebe 100% do seu dinheiro de volta, sem perguntas. Mas eu confio tanto no poder transformador desse programa que eu vou além. Eu te ofereço 15 dias de garantia incondicional. Você pode assistir as primeiras aulas, explorar o material, participar do grupo de WhatsApp e, se não estiver completamente satisfeito, basta solicitar o reembolso e recebe 100% do seu dinheiro de volta. Isso significa que você pode testar o conteúdo do programa sem risco. O risco está todo do meu lado, porque sei que o conteúdo vai superar as suas expectativas. Você pode estar aí pensando, eu não sou advogado, isso é para mim, eu consigo aplicar o método? Absolutamente. O método Viabilize Já foi criado para ser aplicado por bacharéis em direito, advogados e corretores de imóveis. Inclusive, os meus alunos mais bem-sucedidos são corretores de imóvel, que optaram por se especializar nesse nicho tão pouco explorado e que gera
alta lucratividade. Ah, mas eu não tenho tempo para mais um curso. Eu te entendo. E por isso, as aulas vão ficar gravadas por 1 ano, para você assistir no seu tempo, na sua velocidade. E se você for parar para pensar, o investimento de tempo no programa é mínimo comparado ao retorno que você vai ter. São 2 aulas por semana, cada aula tem 2 horas e elas vão acontecer em apenas 3 semanas. É muito pouco para um programa que pode mudar completamente a sua atuação profissional e a sua vida financeira. Ah, mas isso funciona em qualquer lugar do Brasil ou só aí, no Rio de Janeiro? Não, funciona em qualquer lugar do Brasil. A legislação, ela é federal. A lei de registros públicos e outras leis que vamos falar durante o programa, elas são federais, de aplicação em todo o território nacional. Além disso, a regulamentação estadual, ela é similar em todo o país. Portanto, você não vai ter qualquer dificuldade para aplicar o método Viabilize Já em qualquer estado do país. Eu mesmo atuo em diversos estados e municípios de todo o país. Ah, e se eu não conseguir aplicar o método, como é que eu faço? É por isso que eu te ofereço o acompanhamento semanal via WhatsApp e as mentorias em grupo. Você nunca vai estar sozinho nessa jornada. Eu estarei lá para te guiar, tirar as suas dúvidas e ajudar na aplicação prática do método. E lembre-se, você tem 15 dias de garantia para testar o programa, sem qualquer risco. Antes de encerrarmos, eu gostaria que você refletisse sobre o custo de não tomar essa decisão hoje. Quanto custa continuar perdendo negócios porque você não sabe viabilizar transação com imóveis irregulares? Quanto custa continuar na mesma situação financeira quando você podia estar faturando entre 5 e 100 mil reais por cada transação viabilizada? Quanto custa não poder proporcionar uma vida financeira melhor para a sua família, poder viajar quando você quiser e ter a liberdade financeira que você merece? Quanto custa continuar na mesma enquanto os profissionais estão se especializando e dominando essa área tão lucrativa? A verdade é que o verdadeiro custo não está no investimento de R$ 697, e sim em todas as oportunidades que você vai perder se você não optar por dominar esse conhecimento agora. Pensa como você vai estar daqui a 3 meses, quando você já estiver dominando esse conhecimento e viabilizando seus primeiros negócios e estiver se estabelecendo como especialista nesse nicho praticamente inexplorado, com baixíssima concorrência e uma lucratividade excepcional. O link para fazer a sua inscrição está disponível no grupo de WhatsApp. Basta clicar e fazer. Não leva nem 2 minutinhos. E lembre-se, o valor promocional de R$ 697 ou 12 parcelas de R$ 72,09, disponível apenas até o dia 22 de maio, às 23h59, horário de Brasília. 15 dias de garantia incondicional e início das aulas no dia 3 de junho. Esta é a oportunidade de transformar a sua carreira e a sua vida financeira. Não deixe passar essa oportunidade. Os profissionais que tomam as decisões mais rápidas colhem os melhores resultados. Estou ansioso para te receber no programa e acompanhar a sua jornada de transformação. Nos vemos no dia 3 de junho, na nossa primeira aula ao vivo. Antes de encerrarmos, em definitivo, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês que ficaram até o final e dizer que eu tenho um presente especial para vocês. Os 10 primeiros inscritos ganharão uma sessão de mentoria individual comigo de 1 hora, onde analisaremos um caso específico da sua carteira. O link para a inscrição está no grupo. Faça a sua inscrição e vamos começar essa jornada para se tornar um especialista em viabilização de transações imobiliárias com imóveis irregulares. Muito obrigado pela sua atenção e espero te ver no curso. Um forte abraço.